Pronto, então vamos lá, né, pessoal? Hoje a gente vai avançar um pouco mais na eletrostática e vai falar de 3 pontos, né, que são cruciais aí para a gente avançar e trabalhar logo em seguida com circuitos elétricos, né? Eu acho que o pessoal aí da eletromecânica já deve estar mais familiarizado com esses conceitos, certo? Mas vamos revê-los aqui, né? E o pessoal da info ainda não os conhece, certo? Que é o conceito de potencial elétrico, energia potencial e diferença de potencial elétrico, que a gente chama de DDP ou tensão elétrica, né? Que vem especificado lá, qualquer aparelho que você compra, vem a tensão elétrica, né? 220 volts, 10 volts, uma pilha, né? 1,5 volts, certo? A gente vai entender o que é isso, que são conceitos fundamentais para a gente trabalhar com circuitos elétricos, né? Então, vocês viram lá no primeiro ano, pessoal, que o campo gravitacional terrestre, né? Ele gera em qualquer corpo uma atração. E é algo análogo que a gente tá vendo aqui para cargas, né? Essas cargas, elas podem, além de atrair, podem também repelir, certo? E elas também têm o campo que a gente está trabalhando, que é o campo elétrico. Essas cargas geram um campo elétrico. E essa atração e repulsão é mediada por este campo. Então é bem parecido com o que vocês já viram lá quando estudaram essa força gravitacional, o campo eletrogravitacional, né? E é até bem parecido, ó. Se você lembrar como se encontra o peso de um corpo, o peso, que é uma força, né? Ela é o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E o que é a força elétrica? É a carga, que está aqui no lugar da massa, vezes este campo elétrico. Está no lugar aqui do campo gravitacional. Vejam como são semelhantes, né? Aí lá a gente tinha que qualquer corpo, né, que está a determinada altura de um referencial, por exemplo, a altura de um solo, que eu adoto aqui como tendo energia potencial zero, um corpo que está a determinada altura do solo tem a chamada energia potencial gravitacional. O que é essa energia potencial gravitacional? Quanto mais alto eu subo com este corpo, maior vai ser essa energia, né? Vai ser a capacidade que este corpo tem de fornecer essa energia gravitacional, certo? Quando eu solto este corpo, essa energia vai transformando em energia cinética, e é a partir deste princípio que eu consigo, por exemplo, gerar energia aproveitando a queda d'água de um rio, né? Aproveitando essa energia potencial, transformada em cinética, e uma energia vai sendo transformada em outra, né? Como vocês já devem ter tido contato com isso, né? A energia, ela sempre vai se transformando, ela não vai sumir, nem eu não posso criar, né, nem destruir energia, eu apenas posso fazer com que ela se transforme em um tipo em outro. Então aqui a gente vai ter a mesma coisa, certo? Muito similar ao que a gente tinha aqui para um campo gravitacional. A gente viu que em torno de uma carga é gerado um campo elétrico. Então, tem um campo atuando aqui. Se for positiva, é de afastamento. Se for negativa, é de aproximação. E qualquer carga que é colocado na região deste campo elétrico
vai sofrer uma repulsão se tiver o mesmo sinal, né? Ou uma atração se tiver sinal oposto. Então, eu estou fazendo com que essas cargas se movimentem, certo? E quando eu movimento aplicando a força em algo, eu realizo o que a gente chama de trabalho, certo? O que é este trabalho? É uma transferência de energia. Ao empurrar um objeto, fazendo com que ele se desloque a uma certa distância, eu tenho que transferir energia para que essa ação se concretize, né? Para que eu faça com que este objeto se mova. Vocês já viram também este conceito de trabalho. Trabalho para mover um objeto de um ponto A a um ponto B, ele é dado por a força vezes a distância. Se tiver algum ângulo entre essa força e a distância, eu multiplico pelo cosseno do ângulo. Certo? Então esse é um conceito que vocês devem ter visto lá no primeiro ano, né? A gente vai retomar este conceito aqui para determinar o que é este potencial elétrico, o que é essa energia potencial elétrica e o que é essa DDP. Certo? Lembram aí do primeiro ano dessa definição de trabalho? Não. Pronto, Diego. Alguma dúvida? Mas é isso, certo, gente? Eu acho que vocês devem ter visto, porque é um conceito bastante importante lá no primeiro ano. Essa transferência de energia é que faz um carro se mover, né? Me possibilita deslocar um objeto de um ponto a outro, certo? Faz uma máquina funcionar. Ele vai transformar algum tipo de energia, por exemplo, energia elétrica, em movimento, né? Quando você coloca um ventilador para funcionar, ele está convertendo energia elétrica em energia de movimento, né? Energia cinética, certo? É essa energia que a gente chama de trabalho que vai fazer essa ação. Pronto, aqui eu estava só fazendo a analogia com o campo gravitacional, agora vamos colocar essas expressões, né, em termos das expressões que a gente está trabalhando, que é a eletricidade, né? Isso daqui era lá no primeiro ano. Força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo. Agora vamos colocar isso em termos das expressões que a gente está trabalhando, né? Que é campo elétrico, certo? A gente viu que a força elétrica ela é dada pela constante do meio, o produto das duas cargas envolvidas, né? A que está gerando o campo elétrico e a que está sendo atraída ou repelida pelo campo, dividido pelo quadrado da distância, certo? Essa é a expressão que determina essa interação, a força entre duas cargas. E o que está dizendo essa expressão do trabalho? Que se eu multiplicar a força vezes a distância, eu vou ter essa energia que é transferida no movimento dessa carga. Da mesma forma que eu movimentava um corpo, né, usando a mecânica, né? Então vamos lá, vamos multiplicar essa força vezes a distância. O trabalho, vou usar essa letra grega aqui, vai ser a força, que é K, produto das cargas dividido pelo quadrado da distância,
vezes a distância, né? Vou calcular o trabalho em um ponto só aqui, vezes a distância. Observe aqui, ó, que eu tenho um d em cima e o d ao quadrado embaixo. Eu posso simplificar aqui, cancelar um d de cima com um d de baixo. E eu fico com a expressão do trabalho sendo a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância. E a gente sabe que este trabalho é uma energia, né? Então, este trabalho é equivalente à energia potencial em um determinado ponto. Tá? Então, essa minha energia potencial elétrica, né? Ela vai ser a constante vezes o produto das cargas dividido pela distância. Então essa é a energia indeterminada do campo elétrico. Então, da mesma forma que um corpo no campo gravitacional ele tinha uma energia potencial, uma carga dentro de um campo elétrico ele vai ter uma energia potencial elétrica. Só mudou o nome. Energia potencial gravitacional, agora a gente tem uma energia potencial elétrica. Certo? Então essa vai ser a nossa energia. Este termozinho aqui, puxa, pessoal, este termozinho aqui ele foi nomeado de potencial elétrico, certo? Então, potencial elétrico, que eu vou simbolizar pela letra V, ele é a constante vezes a carga geradora do campo dividido pela distância. Certo? É uma forma de escrever agora a nossa expressão de uma forma mais compacta, né? Porque se eu trocar aqui este produto, né, dividido pela distância por uma única letra, eu tenho que essa minha energia potencial é a carga vezes o potencial em determinado ponto, né? Aqui é em um ponto específico, eu vou chamar de A. Pronto, duas maneiras de obter aqui a energia potencial. Se você tiver as cargas envolvidas e a distância, você pode usar este caminho. Se você tiver só a carga que está sofrendo a ação do campo e o potencial naquele ponto, é só multiplicar a carga pelo potencial. Certo? Aí vamos supor que eu queira levar a minha carga entre dois pontos, né? De um ponto A ao ponto B, como está mostrado aqui no gráfico. Certo? Eu vou levar essa minha carga aqui de um ponto A a um ponto B. Desloquei essa carga, né? Qual vai ser a energia transferida para essa carga para fazer este deslocamento? Eu aqui já sei a energia em cada ponto, certo? Energia potencial no ponto A vai ser carga vezes o potencial naquele ponto. A energia potencial em outro ponto qualquer, em um ponto B, por exemplo, foi o
que eu coloquei aqui, vai ter essa mesma expressão. O que vai mudar é que a distância vai ser diferente. Então eu vou ter outro valor para o meu potencial, né? Em B, este potencial em B vai ser a carga, a constante vezes a carga, que são a mesma, dividido por a distância, que é diferente. Certo? Então essa minha energia transferida, o trabalho de A até B, que é a mesma coisa de energia, não? Vai ser a carga vezes o potencial em A menos a carga vezes o potencial em B. É só fazer a diferença, né? O que está nos dois termos, ó, vou repetir o que está nos dois termos e vou pegar BA menos BB, né? Pronto, está aqui a energia transferida para deslocar essa carga entre dois pontos no espaço. É a carga vezes a diferença de potencial entre os dois pontos. Aqui eu só estou provando de onde é que saem essas expressões, certo, pessoal? Mas o que a gente vai usar mesmo são isso que eu estou colocando entre parênteses, ou entre retângulos, né? A gente vai ter que usar essas expressões aqui que eu estou deduzindo, certo? Mas eu estou mostrando de onde é que elas saem, né? Qual é o raciocínio para obter essas expressões. Aí vamos chegar no nosso... Agora a gente chegou no nosso terceiro conceito da aula de hoje, que é chamado de DDP. Aqui eu tenho uma diferença de potencial. Esses potenciais são diferentes. Eu tenho uma diferença de potencial. A carga ela só vai se mover se tiver uma diferença de potencial. Mesma coisa que um corpo, né? Por exemplo, se eu pegar um corpo aqui que está no solo, este corpo ele não vai se mover, não vai sair daqui do solo, né? Porque eu não tenho uma diferença de potencial para ele se deslocar. Agora, quando eu coloco ele aqui a uma certa altura, aqui o potencial era 0, e aqui eu já tenho um potencial diferente de 0. Se eu soltar, ele cai, certo? Da mesma forma vai ser a carga. Se aqui eu tiver o mesmo potencial, um número menos ele mesmo dá 0, então não vai existir trabalho, né? Não vai ter energia empregada ali para deslocar este objeto, certo? Então, se eu estou calculando este trabalho entre dois pontos que têm o mesmo potencial, este trabalho vai ser 0, certo? Essa energia vai ser 0. Então essa diferença aqui é o que a gente chama de DDP, né? A gente simboliza também pela letra U. Este U é o equivalente a essa diferença de potencial, que é chamada também de tensão elétrica ou DDP, certo? Então, sempre nas questões, eles vão usar uma dessas nomenclaturas aí para se referir à nossa diferença de potencial. DDP ou tensão elétrica. Isso, a Alice perguntou aí que pode ser U ou V. Alguns livros adotam U, né? E outros livros adotam V, né? Pode ser. No nosso, do texto que a gente está adotando na escola, ele está adotando U.
Até por isso que eu resolvi passar para vocês também como sendo útil. Mas em alguns livros você vai ter como ver também a mesma coisa, certo? Essa tensão, como eu já até tinha mencionado anteriormente, ela vai ser dada em volts, certo, pessoal? Tanto o meu potencial quanto a diferença desses potenciais, né, ela vai ser dada em volts, simbolizada pela letra V. Então, se eu tenho no enunciado de uma questão ele dizendo que a tensão é 5 volts, você já sabe que se trata de uma diferença de potencial ou de um potencial, certo? Essa vai ser a nossa unidade de tensão elétrica. A energia você já conhece desde o primeiro ano, né, que é dado em joules. Nosso campo a gente já viu na aula passada. Força dada em newtons, né? Então, até a aula passada a gente viu que o nosso campo elétrico, que é a força pela carga, né, é dada em newton por coulomb. Força newton, carga em coulomb. Mas a gente já vai ver que eu tenho outra unidade para me referir a campo elétrico, e a gente vai já saber de onde é que vem, né? Por que eu posso ter outra unidade para o campo elétrico. Perguntas até aqui, pessoal? Pronto. Então, só resumindo, né? O que a gente vai precisar usar vai ser a definição de potencial. Então, nosso potencial é a constante vezes a carga dividido pela distância. Que é o nosso potencial elétrico em um certo ponto. A energia elétrica, energia potencial elétrica, né? Chama aqui de P para diferenciar da energia potencial gravitacional. Ela vai ser a carga vezes este potencial aqui. E o trabalho, né, a energia transferida para a carga para deslocar de um ponto a outro no campo elétrico é a carga vezes essa diferença de potencial entre os dois pontos. Pode ser também Q vezes U. Tá? Então isso daqui é o que a gente vai usar. Vamos lá para alguns exemplos, né? Ó, se vocês conseguem ver direitinho daí. Tentar aumentar mais um pouco. O ruim é que ele perde qualidade quando aumenta, né? Vamos lá, pessoal. Uma carga pontual possui valor de 2,8 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb. Colocada no vácuo, cuja constante elétrica é 9 vezes 10 elevado a 9, adotando o referencial de potenciais no infinito e considerando o ponto A e B indicados, determine os potenciais elétricos no ponto A e no ponto B e a DDP entre eles, certo? Voltar. Pronto, aqui, qual parte? Essa última.
Pronto, então ele dá a carga que está gerando o campo, ele dá a constante do meio e ele quer saber qual é o potencial em dois pontos, né, ponto A e ponto B, e depois ele quer saber a DDP entre eles, no item A. Então vamos lá, vamos calcular o potencial no ponto A, que é a constante vezes a carga dividido pela distância até este ponto. Aí ele dá a figura aqui onde a gente obtém essa distância, né, pessoal? Então vamos só substituir a constante 9 vezes 10 elevado a 9, a carga 2,8 vezes 10 elevado a menos 5, dividida pela distância, lembrando que a distância aqui tem que estar em metros, né? Que é a unidade do sistema internacional, então isso daqui é 0,2 metro. Aqui é 0,3 metros. Né? Só dividir centímetro para metro é só dividir por 100. Ou multiplicar por 10 a menos 2. Então a distância aqui é 0,2. Pronto, agora é só fazer essas continhas, né? Vamos dividir aqui 9 por 0,2, é a mesma coisa que 90 dividido por 2, né? 45. 45 vezes 2,8, número com número e potência com potência, né? Potência eu vou juntar em uma só. Então vou ter 9 positivo com 5 negativo, sobra 4. Né? Então vamos só multiplicar, fazer essa multiplicaçãozinha aí. 45 vezes 2,8 dá 126. Se quiser você coloca em notação científica, né? Mas vamos calcular agora o B. O B da mesma forma, né, pessoal? A única coisa que vai mudar é a distância, né? Então, eu vou só repetir aqui a mesma coisa que eu escrevi no numerador, já que o meio e a carga vão ser a mesma, né? E Cris? Oi. Por que eu não vendo? Aí eu tirei a vírgula aqui, ó, 0,2 e coloquei um zero em cima. Aí ficou 90 dividido por 2. Você pode fazer isso, ó. Para tirar a vírgula, você conta quantas casas tem depois, né? Aí você leva essa casa em forma de zero aqui para cima, como se fosse multiplicando por 10, certo? Aí 90 vezes 10, 9 vezes 10 dá 90, fica 90 por 2. Compreendeu aí? Entendi, obrigado. Aí aqui a distância de B, né? A distância de B é 0,3, né? Que é a mesma coisa, ó. Fazer aqui detalhado, Daniel. Fazer bem detalhado aqui, né? O que é esse 0,3? Isso é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1, certo? E se eu volto uma casa, eu tenho 0,3. Este 10 eu posso levar lá para cima. 10 a menos 1, quando ele vai para cima, vai 10 elevado a 1 positivo. Então eu posso escolher qualquer um desses daqui para multiplicar por 10, ou então eu posso até fazer do jeito que está aqui, né? Em forma de potência. Número com número, potência com potência. Então aqui vai ficar 9
dividido por 3, dá 3. Número por número, né? Ficou 3 vezes 2,8. E as potências eu vou juntar em uma só. Então, lembrando que isso passa sempre com o sinal trocado, não? Então, vai ficar 9 menos 5 mais 1. Fica 10 menos 5, que dá 5. Certo? Então, eu tenho... Só multiplicando agora por 3 vezes 2,8, né? 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 8, 24. 6 dá 8,4, não? Vezes 10 elevado a 5 volts. Pronto, está aqui o potencial em B, já saiu em notação científica, né? E agora vamos fazer a DDP. Potencial em B, vamos colocar isso também em notação científica, né? Ou na potência de 5 para a gente poder subtrair. Então aqui é a mesma coisa que 12,6 vezes 10 elevado a 5. Certo? Eu deixei na mesma potência do de baixo, que é para eu poder subtrair diretamente, né? Só posso fazer isso se eu tiver potências equivalentes. O que é a nossa DDP? É só a diferença desses potenciais, VA menos VB. Então, o potencial no ponto A a gente viu que é 12,6 vezes 10 elevado a 5. E o potencial no ponto B, 8,4 vezes 10 elevado a 5. A nossa tensão elétrica, o DDP, 12 menos 8 dá 4, não? Vai ficar um 4,2, né? 4,2 vezes 10 elevado a 5 volts. Aqui é a nossa tensão elétrica, né? Isso daqui que você tem de informação numa pilha, né? Numa pilha, entre os dois extremos da pilha, entre o polo positivo e negativo, você tem uma tensão de 1,5 volts numa pilha dessas comuns, né? Uma bateria de carro, entre o ponto positivo e negativo, o polo positivo e negativo, você vai ter ali 12 volts, certo? Essa é a famosa tensão. É ela que faz com que haja em um circuito a corrente elétrica, né? E sem corrente elétrica a gente não tem ali a nossa transformação de energia em outros tipos de energia, né? Energia de movimento, energia térmica, certo? Então esse é um conceito que a gente vai usar até terminar de falar de eletricidade. Sempre vai ter essa DDP aqui envolvida. Ok, gente? Dúvida aqui nesse exemplo? Tá aí o item B. O item B ele quer que a gente encontre o trabalho da força elétrica que age em uma carga de prova 2 nanocoulomb ao ser deslocada do ponto A ao ponto B. Agora ficou facinho, né, pessoal? A gente viu
que o trabalho de um ponto a outro no espaço, né, para a carga ser deslocada a um ponto a outro no campo elétrico, é simplesmente a carga vezes essa DDP. Certo? Ó, voltando aqui, o trabalho é a carga vezes essa DDP. Atenção. Então, a gente já tem a DDP, né, que a gente encontrou no item A, e ele dá o valor dessa carga que vai sofrer a ação do campo, que é 2 nanocoulomb. Só lembrando o que é nano, né, pessoal? O micro é 10 a menos 6, o nano é 10 a menos 9. Aí tem pico, né, se aparecer é 10 a menos 2, o milli, que é 10 a menos 3. Então, cada letrinha dessa é um múltiplo, né, uma potência. Então, vamos lá. Trabalho de A até B vai ser a carga, que é 2 nano, 2 vezes 10 a menos 9, vezes a DDP, que é 4,2 vezes 10 elevado a 5. Número com número, potência com potência. 2 vezes 4,2 dá 8,4, não? 10 a menos 9 com 10 a 5 positivo dá 10 a menos 4. Energia é dada em joules. Então está aqui o trabalho para deslocar essa carga do ponto A ao ponto B. Certo? Ela vai ser deslocada daqui para cá. Para isso eu tenho que transferir uma energia de 8,4 vezes 10 a menos 4 joules, não? Tranquilo? Perguntas? Vamos ver se dá tempo de falar mais alguma coisa. Que horas são? E 44. Só para complementar, gente, então este é o conceito principal que a gente tem que ficar da aula de hoje, certo? Essa tensão elétrica, né, que é chamada também de DDP, é ela que vai fazer com que haja um circuito, uma corrente. Sem ela não existe corrente elétrica, né? Por que tem que existir essa DDP? Porque as cargas elas não vão se deslocar de um ponto a outro, não? Ser direcionada de um ponto a outro no campo, se não tiver essa diferença de potencial, tá? Elas vão se mover no sentido da região de maior potencial para uma região de menor potencial. Assim como não existe uma cachoeira, né? Se o nível do rio ali for o mesmo, não tem como a água se deslocar se não tiver queda de alturas, certo? Se você observar a superfície de um lago, cada ponto na superfície de um lago ela vai estar à mesma altura na horizontal. O que é aquilo ali? É a mesma energia potencial. Agora, se existir um desvelamento, um desnivelamento no rio, você vai haver ali correnteza, o fluxo de água, né?
Mas se você colocar água numa superfície totalmente plana e horizontal, a água vai ficar ali naquela calmaria, né? Ela não vai ter para onde se movimentar, já que não tem diferença de energia. Então, a mesma coisa é aqui nas cargas elétricas. Essas cargas elétricas só vão se movimentar se houver uma DDP, uma diferença de potencial. Aí elas vão tender a ir dessa região de maior potencial para a região de menor potencial. Certo? A mesma coisa é o corpo caindo em queda livre. Quanto mais alto, mais energia ele vai ter. E se eu soltar, ele vai procurar a energia, o ponto de menor energia, que no caso vai ser o solo. Então, sem essa tensão, sem essa DDP, as cargas não vão gerar corrente. E uma coisa boa em relação ao campo elétrico, pessoal, é que essa tensão aqui, ela é uma grandeza, certo? O potencial e a tensão elétrica, ela vai ser uma grandeza escalar. Eu não vou precisar me preocupar com o sentido e a direção, né? A mesma coisa que somar um número. Certo? Então, se eu tenho dois potenciais atuando em um ponto, gerado por duas cargas diferentes, potencial total ou potencial resultante vai ser a soma dos dois potenciais, se tiver mais de um, né? Você soma todos, mas sem se preocupar com direção e sentido, você soma diretamente, certo? Então, no caso aqui, a gente tem que considerar também os sinais, certo? Os sinais das cargas aqui a gente tem que considerar. Quando era vetor, a gente não considerava, né? Pegava só o módulo. Como aqui é uma grandeza escalar, a gente tem que considerar o sinal da carga, certo? Senão a gente erra aí a questão. Pronto, os objetivos da aula de hoje eram estes. Ainda falta 2 pontozinhos para a gente completar o assunto. Falar um pouco mais de energia, mas aí vai ficar para a próxima aula, certo? Alguma pergunta até aqui? Cristiano, Oi. na parte que o senhor ainda estava explicando as fórmulas, onde o senhor botou um asteriscozinho, você botou EPE igual a Q vezes VA. Seria PA, não? Acho que tem um asteriscozinho. Acho que é mais embaixo que asterisco. Aqui? É um pouco mais embaixo. Aí, PE. Isso, é só para dizer que a energia potencial elétrica. No ponto A que tu está dizendo, né? Entendi. Pode computar aqui também, né? Para dizer que é no ponto A. E aí, gente, tranquilo? Eu vou colocar esses rabiscos aqui lá na sala de aula de vocês. Mas pronto, na próxima aula a gente completa o assunto e resolve outros exercícios, né? Outros exemplos para fixar melhor esses conceitos. Então é isso, pessoal. Não sei se vocês ainda têm aula, mas se tiver boa aula na sequência, um bom feriado amanhã. Bem que hoje poderia ter sido impensado, né? Mas vamos aproveitar aí o feriado de amanhã. Tchau, tchau, um abração, até a próxima.